Olá para todo mundo que está ouvindo e boas-vindas a mais uma exploração de hoje. Eu tô super animada para esse nosso mergulho profundo, porque o assunto de hoje é tipo fascinante. Com certeza é um tema que muda bastante a nossa visão sobre a tecnologia atual. Sim. Sabe, geralmente, quando a gente imagina um detetive clássico resolvendo um mistério, a gente pensa naquela lógica absolutamente impecável, né? Uma progressão quase matemática da coisa. Uhum, aquela figura do Sherlock Holmes mesmo. Exato. O detetive entra na cena do crime, aí ele nota um copo quebrado no chão, sente uma brisa vindo de uma janela aberta e, com uma precisão cirúrgica, ele aponta e declara por onde o culpado fugiu. É uma linha de raciocínio contínua. E cada observação física sustenta a próxima dedução, o que nos dá uma sensação enorme de clareza, sabe? A gente acompanha o passo a passo e tudo faz um sentido perfeito. Pois é. Mas o problema surge quando a gente tenta transportar essa figura do detetive infalível para o mundo das inteligências artificiais de visão e linguagem. Aí a história muda completamente. Muda muito. De repente, a gente percebe que a lupa desse nosso investigador digital tem um defeito grave de fabricação. Aquele cenário dedutivo que deveria ser cristalino fica, na verdade, bastante nebuloso. Principalmente quando a máquina precisa encadear várias observações visuais seguidas, né? Isso. E esse trabalho investigativo falho, essa dificuldade absurda de manter a atenção aos detalhes, é exatamente o que a gente vai investigar hoje. Nós vamos analisar um artigo de pesquisa fresquinho que saiu agora, no dia 19 de março de 2026. Um material super recente da equipe Qiusheng, lá da Alibaba Inc., em parceria com a Universidade de Tsinghua. Chama HopChain, Multi-Hop Data Synthesis for Generalizable Vision Language Reasoning. O nosso objetivo hoje é entender por que essas IAs, os famosos VLMs, ainda se confundem tão feio ao tentar resolver problemas visuais em múltiplas etapas. E claro, a gente vai detalhar como esse novo método de treinamento, o HopChain, está ensinando a IA a raciocinar direito. Beleza, então vamos desvendar isso. Como exatamente uma IA que consegue, descrever o universo inteiro tropeça na hora de contar pintinhas numa joaninha? Bom, o diagnóstico dessa falha começa com um conceito chamado raciocínio Chain of Thought. A famosa cadeia de raciocínio longo, né? O COT. Isso mesmo. A questão é que hoje os modelos multimodais são incrivelmente bons em tarefas de um único passo. Tipo, se a IA recebe a foto de uma maçã e a pergunta: o que é isso? Ela responde instantaneamente. E responde certo na maioria das vezes. Sim, quase sempre, certo? O colapso do sistema acontece quando a tarefa exige que a máquina olhe para várias coisas em sequência. Quando ela precisa construir uma lógica cumulativa. Exato. Uma lógica baseada na própria percepção visual contínua dela. É aí que ela sofre o que o estudo chama de modos de falha compostos. Voltando para aquela nossa analogia do detetive, é como se logo no primeiro minuto da investigação ele anotasse a placa do carro de fuga com um número errado. Perfeito, é bem por aí. A partir desse momento, o resto do raciocínio mental dele pode ser uma obra-prima da dedução lógica, mas como a premissa visual inicial estava corrompida, ele inevitavelmente vai prender a pessoa errada, né? Com certeza. A lógica mais brilhante do mundo não consegue salvar uma observação inicial falha. E o artigo traz uns exemplos reais disso que, olha, chegam a ser curiosos de tão específicos. Conta pra gente aquele das joaninhas. Eu achei bizarro. Esse é clássico. Em um dos testes, a IA tinha uma tarefa aparentemente infantil, que era contar o número total de pintinhas em um grupo de 5 joaninhas na tela. Parecia simples, né? Pois é. A IA olha para a primeira joaninha e identifica o número certo. Mas aí, ao olhar para a segunda, que tem 3 pintinhas, ela enxerga 4. Nossa. E piora. Na joaninha de baixo, que tem 5, a máquina conta 6. E aí a matemática vai toda pro espaço. Totalmente para o espaço. Porque a IA faz a soma final baseada nesses números corrompidos. Ela soma 2, 4, 3, 6 e 7 e chega ao resultado de 22. Sendo que o número real era 19, né? Exato. O cálculo aritmético da máquina estava absolutamente impecável para os números que ela registrou. O problema é que a percepção visual estava alucinando dados. O material também menciona um outro exemplo envolvendo um estacionamento que me deixou ainda mais intrigada.
porque o erro muda de natureza nesse caso, não é? Esse caso mostra que a percepção não é a única vilã da história. O teste apresenta 3 imagens sequenciais de um carro azul. Ele está manobrando de ré para entrar numa vaga apertada. E a IA consegue ver isso direito. Vê com uma precisão assustadora. Ela descreve a cena notando que o carro está paralelo inicialmente, depois ela percebe o momento em que as rodas viram e o veículo entra em um ângulo e, por fim, identifica que o carro está reto dentro da vaga. Ou seja, a lupa visual funcionou perfeitamente dessa vez. Funcionou, mas a dedução lógica desmorona completamente. A IA conclui que o carro está saindo da vaga. Caramba, a máquina viu tudo certo e deduziu tudo errado. Sim. O que mostra que esses modelos sofrem de uma verdadeira salada de erros. O artigo cataloga falhas de percepção, onde a máquina literalmente não vê direito. Tem as falhas de raciocínio também, tipo essa do carro. Exato. E tem buracos no conhecimento geral e as famosas alucinações. As alucinações são um capítulo à parte, né? Quando a IA simplesmente inventa um objeto ou um detalhe que não existe na imagem só para preencher uma lacuna lógica. É bem isso. E o pior é que cada errinho vira um dominó que derruba o próximo passo. O efeito cascata. O que levanta uma questão importante, e acho que quem está ouvindo deve estar se perguntando a mesma coisa. Se os pesquisadores sabem muito bem que esses erros em cascata acontecem o tempo todo, por que a montanha de dados que já usamos para treinar essas IAs não resolve o problema? É uma ótima pergunta. O ponto cego está na forma como a gente recompensa a máquina durante o aprendizado. É um conceito chamado RLVR. Aprendizado por reforço com recompensas verificáveis. Certo. Isso. RLVR é basicamente uma tática de adestramento. Tipo a IA faz algo certo e ganha um biscoito digital. Exatamente. Um biscoito na forma de otimização de parâmetros. Mas ela só ganha a recompensa se chegar a um resultado matemático objetivo, algo que possa ser comprovado sem sombra de dúvida. Entendi. Mas o problema, pelo que eu li, não é a recompensa em si, né? É a pista de obstáculos que a gente monta para a IA conseguir esse prêmio. O que é fascinante aqui é que os dados de treinamento tradicionais de visão e linguagem são muito superficiais. Eles não exigem persistência visual. Como assim persistência visual? É que, durante o treinamento padrão, a IA olha para a imagem uma única vez. Ela absorve o contexto geral daquele cenário e, conforme a pergunta vai ficando mais complexa, ela sofre de um tipo de amnésia visual induzida por preguiça. Nossa, amnésia visual induzida por preguiça. Adorei o termo. É bem literal, porque ela simplesmente para de consultar a imagem no meio do processo. Ah, entendi. Ela adota tipo atalhos linguísticos. Exato. Ela vira aquele aluno preguiçoso que lê apenas o título e o primeiro parágrafo de um livro e aí tenta inventar o resto da redação na hora da prova, né? Baseando no que ele acha que o autor provavelmente diria e usando palavras bonitas para disfarçar que não leu a obra inteira. É exatamente a mesma coisa. A IA confia na probabilidade das palavras em vez da evidência fotográfica que está ali na frente dela. E é para curar essa exata preguiça visual que entra em cena o grande herói da nossa exploração de hoje, o HopChain. Isso mesmo, o HopChain foi criado justamente para resolver isso. Então me conta como os pesquisadores conseguem forçar uma IA teimosa a manter os olhos abertos durante toda a investigação. A solução do HopChain é genial, porque força um comportamento que eles chamam de reenraizamento visual. Reenraizamento visual, tá? Os pesquisadores criaram uma arquitetura para sintetizar, ou seja, gerar artificialmente montanhas de dados de raciocínio de múltiplos saltos, o chamado multi-hop. E cada salto desses é tipo um estágio do problema, né? Que obriga a IA a olhar de volta para a imagem original sob uma nova perspectiva. Exato. E eles dividem esses saltos em 2 categorias mecânicas fundamentais. O primeiro é o salto de nível de percepção. Onde a IA é obrigada a mudar a marcha do próprio cérebro visual, por assim dizer. Por exemplo, o primeiro passo pede para ela identificar a cor de um vaso. A IA foca em um atributo único. Mas o passo seguinte vira a mesa e pede para ela contar quantos objetos daquela mesma cor existem espalhados pela sala.
Ah, entendi. Então a máquina é forçada a abandonar aquela visão de túnel e adotar uma visão de campo amplo. Ela tem que varrer o ambiente em busca de relações. Exatamente. E o segundo tipo é o salto em cadeia de instâncias. Isso é pura dependência física e espacial dentro da imagem. Dá um exemplo para quem está ouvindo entender melhor. Claro. A pergunta manda a IA localizar um objeto A, mas ela só consegue fazer isso porque o objeto A está do lado do objeto B, que é a verdadeira chave para encontrar uma característica escondida no objeto C. Nossa, um verdadeiro mapa do tesouro. A IA precisa trilhar um caminho geográfico real dentro da foto. É bem isso. E o segredo que amarra tudo isso é uma regra de ouro imposta pelos pesquisadores. Não importa o quão longa ou bizarra seja essa cadeia de saltos, ela tem que terminar obrigatoriamente em um número específico e inambíguo. Ah, isso é justamente para alimentar aquele sistema de recompensa que a gente falou, o RLV, né? A máquina precisa de uma resposta final que um código de computador possa verificar instantaneamente como certo ou errado. Exato. Zero margem para interpretação subjetiva ou enrolação de texto. Mas olha, lendo sobre essa estrutura complexa de saltos, eu confesso que fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui. Criar esses labirintos de objetos não é apenas inflar a dificuldade da pergunta de forma artificial. É uma preocupação válida. Nós não corremos o risco de enlouquecer o modelo jogando um monte de distrações sem sentido na tela. Isso levanta uma questão importante. E foi um dos maiores desafios do projeto, evitar que o método se tornasse só um gerador de caos. Mas a resposta está na dependência lógica inquebrável. Como assim? O artigo demonstra que os passos finais do problema são inteiramente dependentes das informações colhidas dos primeiros passos. Para ilustrar o quão rigorosa é essa dependência, o estudo detalha um exemplo envolvendo brinquedos espalhados numa sala. Esse exemplo é ótimo. A IA é levada a fazer uma verdadeira gincana mental. Sim, a complexidade do fluxo é o que impede qualquer trapaça. Pelo que eu lembro, ela precisa achar uma ovelha preta, checar se há algum texto legível em um papel amassado logo atrás dessa ovelha e guardar esse dado, né? Isso. E depois ela tem que localizar uma boneca específica do outro lado da sala, contar o número de letras de uma palavra impressa num segundo papel perto da boneca. E, por fim, jogar todos esses números encontrados em uma equação matemática absurda. O ponto não é a matemática em si, né? Não, de forma alguma. O ponto central é que é humanamente e artificialmente impossível chutar o resultado final. Se a IA não olhar atentamente para descobrir que a palavra perto da boneca é teapots e tem 7 letras, a conta final sai errada. E se ela tiver uma alucinação e se ela ler um texto num papel em branco atrás da ovelha, a equação falha do mesmo jeito. Exatamente. O Hopchain corta a rota de fuga. Não dá para usar probabilidade de texto ou adivinhação. O método não tem a intenção de ensinar a IA a resolver problemas específicos sobre bonecas e ovelhas. A ideia é incutir na máquina um rigor metodológico. Uma regra de tipo, nunca abandone a observação empírica da realidade à sua frente. Perfeito. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, olha, criar uma dúzia dessas charadas super complexas mentalmente no papel é até divertido. Mas a gente sabe que para treinar os gigantes da inteligência artificial de hoje, os laboratórios precisam de dezenas de milhares, às vezes, milhões de dados estruturados. A escala é brutal. Então, como eles conseguem automatizar uma linha de montagem para fabricar essa complexidade toda sem intervenção manual constante? É aí que entra a engenharia pesada. Eles arquitetaram um pipeline, um fluxo de trabalho em 4 estágios que usa as próprias IAs de ponta para criar o material de estudo das próximas gerações de IA. IAs ensinando IAs. Exato. O estágio 1 é a identificação de categoria. Eles pegam um modelo massivo, o Ken-Tree-VL, com 235 bilhões de parâmetros e dão uma ordem simples. Que é listar absolutamente tudo que existe na imagem, né? Isso, o modelo cospe um inventário completo. Carro, placa, árvore, pessoa, cachorro, tudo. Certo, mas se essa primeira IA só faz uma lista de compras do que tem na sala, ela ainda não faz ideia de onde essas coisas estão localizadas no espaço.
Como eles resolvem a geografia da imagem para criar as rotas. Excelente ponto. E é exatamente para isso que serve o estágio 2, a segmentação de instância. Ah, entra um outro modelo aí. Sim, eles tiram o CAN de cena e trazem um modelo especializado em visão computacional focado e geométrico, o SAN3. O famoso Segment Anything Model. Ele mesmo. O único trabalho do SAN3 é varrer a foto original e desenhar contornos perfeitos, as chamadas máscaras, ao redor de cada um dos itens daquela lista. Ele mapeia as coordenadas x e y de cada objeto na tela? Exato. Agora o sistema não só sabe que há um cachorro na foto, mas sabe exatamente os pixels exatos que o cachorro ocupa. Incrível! Então agora a gente tem um mapa topográfico completo da imagem. Mas quem senta na cadeira de roteirista para escrever a charada conectando tudo isso? Aí o Ken 3VL retorna. Ele volta no estágio 3 para a geração da pergunta. O sistema seleciona aleatoriamente um grupo de 3 a 6 objetos daquele mapa criado pelo SAN3 e instrui o modelo de linguagem a redigir uma pergunta encadeada. Uma pergunta que force o leitor a pular visualmente entre esses itens específicos. E existe uma regra de ferro na programação. A IA geradora não pode vazar pistas das coordenadas numéricas e nem mencionar a existência das mascas de pixels. Ela tem que descrever o caminho usando apenas atributos espaciais e visuais, né? Do tipo, o objeto à esquerda do carro vermelho. Isso mesmo. É uma fábrica de quebra-cabeças autossuficiente. Mas calma aí, se a própria IA está inventando as regras do jogo, como a equipe de pesquisa garante que a pergunta gerada não está quebrada ou, sei lá, ilógica? Esse é o pulo do gato. O estágio 4 é o rigor metodológico puro. Todo esse lote de perguntas passa por uma verificação humana e calibragem de dificuldade. Ah, então tem humanos no processo. Tem. 4 anotadores humanos independentes tentam resolver a charada gerada pela máquina. E todos os 4 precisam chegar exatamente ao mesmo número matemático final. Sem conversar entre si? Sem conversar. Se houver qualquer divergência de interpretação entre eles, a pergunta é descartada imediatamente. Nossa, são humanos de carne e osso atuando como controle de qualidade rigoroso do raciocínio da máquina. E tem mais um filtro fascinante nesse estágio. Eles submetem as perguntas que sobreviveram a um modelo de IA mais antigo e mais fraco. Pra quê? Se esse modelo inferior conseguir acertar a resposta 100% das vezes, a pergunta é classificada como fácil demais e vai para o lixo também. Caramba! O treinamento final só recebe as questões que são inequivocamente precisas, mas que são brutais em sua complexidade lógica. Eles construíram uma pista de treinamento de elite. Exatamente. Mas a grande dúvida de quem está acompanhando a gente agora deve ser o impacto prático disso tudo. Treinar a IA com essa gincana visual maluca de laboratório realmente traduz em uma máquina mais inteligente para resolver os desafios do mundo real? Vamos analisar a prova dos 9. O que os resultados do estudo dizem? Olha, os números trazidos pelo artigo não deixam margem para dúvida. Os pesquisadores testaram a aplicação do HopChain em 2 versões de seus modelos de ponta. O Ken 3.5, com 35 bilhões de parâmetros, que já é um modelo formidável, e o verdadeiro titã da família, que é a versão com 397 bilhões de parâmetros. Isso. Para dar uma dimensão a quem nos ouve, um modelo com quase 400 bilhões de parâmetros praticamente já ingeriu e processou uma fatia gigantesca de todo o conhecimento humano textualmente disponível no mundo. É uma biblioteca universal ambulante, né? Exato. O que torna ainda mais fascinante e até um pouco irônico o fato de que essa mesma inteligência colossal precisou de um treinamento específico para não tropeçar na hora de contar pintinhas de joaninha, sabe? Ou contar letras num pedaço de papel amassado. O conhecimento vasto não garantiu o rigor visual. Perfeito. O tamanho do cérebro não impedia a miopia da máquina. Mas ao adicionar o treinamento suplementar com o pacote de dados do HopChain, os resultados deram um salto notável. Eles testaram em vários cenários, né? Sim, submeteram os modelos a 24 provas de benchmark diferentes. Essas são aquelas avaliações padronizadas e rigorosas que a comunidade científica usa para medir de forma imparcial a capacidade da IA.
Eles testaram conhecimentos em ciências e matemática, quebra-cabeças visuais genéricos, leitura de documentos densos com gráficos e tabelas e, surpreendentemente, até a compreensão de vídeos dinâmicos. Espero o treinamento com imagens estáticas do HopTeam melhorou a performance da IA em vídeos. Isso é loucura. Pois é, isso mostra que a melhoria foi estrutural e não apenas um truque memorizado. E de 24 cenários, qual foi o placar final? Os modelos bateram seus próprios recordes anteriores em 20 dos 24 benchmarks testados. Nossa, uma vitória esmagadora. E o mais crucial de tudo, as perguntas do HopTeam não tinham nenhuma semelhança com as questões dessas provas oficiais. O método não ensinou a IA a gabaritar um teste específico decorando as respostas. O que comprova que eles alteraram a mecânica fundamental de como o modelo presta atenção. Sim, mudou a forma de pensar. Mas um detalhe do estudo que eu acho vital mencionar aqui para nossa audiência é o teste de ablação. Na ciência, a ablação é quando você arranca uma peça do motor para ver se era ela mesma que fazia o carro andar mais rápido, né? Boa analogia. Os pesquisadores pegaram um modelo menor e tentaram treiná-lo entregando apenas a parte final da charada, que eles chamaram de single hop. Depois tentaram com a charada cortada pela metade, o half multi-hop. E a performance nas avaliações despencou de forma vertiginosa. A nota caiu de 70,4 para 64,3 no modelo de 35 bilhões. O que nos dá a resposta definitiva sobre o porquê do método funcionar. O salto de inteligência não acontece porque a IA foi exposta a imagens difíceis ou a textos longos isoladamente. O ganho de performance só ocorre quando a IA é forçada a suar a camisa percorrendo toda a longa cadeia de dependências lógicas do início ao fim. Exato. Se você encurta o caminho e remove a necessidade do esforço contínuo de reavaliar a imagem passo a passo, a IA relaxa instantaneamente. Ela volta a usar seus atalhos linguísticos preguiçosos e a taxa de erro dispara de novo. Exatamente isso. Então, o que isso tudo significa? No fim do dia, tirando toda a complexidade técnica dos parâmetros e das redes neurais, qual é o grande legado do HopTeam? Olha, se conectarmos isso ao cenário maior de desenvolvimento de inteligências artificiais gerais, o HopTeam prova que a arquitetura comportamental do aprendizado importa tanto quanto o volume bruto de dados que enfiamos na máquina. Ao analisar os registros de erros, a equipe notou que o método erradicou de maneira uniforme tanto as falhas de percepção cega quanto as alucinações criativas da máquina. O HopTeam ensinou a IA a duvidar de si mesma. Ele quebrou aquela presunção do modelo de que se uma frase soa gramaticalmente e logicamente plausível em texto, ela deve ser verdadeira. A máquina reaprendeu que a evidência empírica, a realidade visual imutável, é a única âncora confiável. Exato. Tentando amarrar tudo que exploramos com clareza aqui. O HopTeam pega esses cérebros digitais hiperdesenvolvidos que adoram pular para conclusões baseadas em estatísticas de palavras e os força a agir com a disciplina de um relojoeiro. Uma disciplina que não aceita atalhos. Ele impõe que cada minúsculo passo de um raciocínio complexo exige uma nova conferência com o mundo real à sua frente, bloqueando os atalhos e eliminando o achismo disfarçado de eloquência. Esse método representa um salto gigantesco, com perdão do trocadilho óbvio, na nossa busca por modelos multimodais que sejam genuinamente confiáveis. Sem dúvida. E a elegância de toda essa engenharia de software levanta uma questão importante, que, na minha opinião, ultrapassa a barreira da tecnologia pura. Ah, é? Sim. O conceito de que a coerência interna de um discurso brilhante nunca deve servir como substituto para a checagem exaustiva dos fatos reais é uma lição poderosa. Nossa, uma lição que honestamente parece transcender os servidores e as placas de vídeo, né? Com certeza. O que me leva a deixar o seguinte pensamento provocativo para nossa audiência refletir. O HopTeam provou que forçar uma superinteligência artificial a constantemente verificar seus passos intermediários contra a realidade objetiva é a única cura conhecida contra a proliferação de mentiras convincentes e alucinações. Observando como a sociedade consome, processa e compartilha informações diariamente em feeds e redes sociais,
Será que nós não estamos desesperadamente precisando aplicar um método multi-hop semelhante em nossas próprias rotinas? Uau! Quantas vezes não pulamos nossos passos internos de verificação e passamos para frente uma narrativa apenas porque ela soa logicamente coerente com o que já acreditamos, quando, na verdade, a premissa inicial já estava totalmente corrompida? Uma provocação mais do que necessária para os nossos tempos. Da próxima vez que a gente se deparar com uma linha de raciocínio aparentemente perfeita, vale muito a pena parar e perguntar: nós realmente olhamos para a evidência raiz em cada estágio ou estamos apenas preenchendo os espaços em branco com a conveniência dos nossos próprios atalhos mentais? Como a gente viu hoje, até a mente mais poderosa do mundo erra o cálculo final se decidir não olhar para os detalhes mais básicos da realidade. Agradeço imensamente a companhia de todo mundo que acompanhou este nosso mergulho profundo nas engrenagens da inteligência artificial. Continuem questionando o que veem, continuem analisando o passo a passo e até a nossa próxima exploração.